Então vamos fazer o seguinte, Agemiro, mais um minutinho. Às Tá, 20h50, eu te aviso, às 20h50 nós começamos. Tá ótimo. Porque ótimo. tem amigos, né, ainda entrando na sala, a gente espera mais um minutinho. Tá ótimo. Ok, então vamos lá, Gemiro, por favor. Então vamos agora para pouco com o Mestre Jesus. Jesus amado, a Ti levamos nossos pensamentos e sentimentos e de gratidão por estarmos reunidos aqui em Teu santo nome, mais uma vez, para estudo da Tua doutrina. Pedimos, Pai, a assistência dos amigos espirituais que possam estar conosco, nos dando discernimento para a compreensão de tudo que nos for colocado hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos conduza a todos um bom aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. E eu esqueci de perguntar para o Gustavo se está sendo gravado, Gustavo. Está sendo, sim. Tá? Zé Roberto. Oi, José Roberto. Eu coloquei para gravar sim. Tá. Tá, assim que você já o Agemiro aceitou fazer a oração inicial, já estava gravando já. Então tá bom. Porque geralmente quando você coloca, tem aquele em inglês, falando inglês, que ia começar a gravação, mas eu não ouvi nada. Não, mas está gravando sim, fica tranquilo. Então tá bom. Tá bom? Então, boa noite a todos, né? Sei que alguns amigos entraram depois da nossa oração, então sejam todos bem-vindos, continuando o nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Nessa parte ainda dos fenômenos físicos, né? E antes que eu comece a projetar, é interessante nós estarmos sempre lembrando, né? Eu sempre gosto de lembrar, a Ana sempre lembra, nós estudarmos sempre o perispírito. É muito importante o nosso estudo do perispírito, porque ele estará sempre ao nosso lado, aqui no mundo material como no mundo espiritual, e sempre participando dos fenômenos espirituais, né? Tanto físicos, depois com a mediunidade também, e é muito importante. E outro tema que é muito importante nós continuarmos a relembrar, a estudar, é os fluidos. Então, porque está muito interligados tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Porque é interessante, né? Porque aqui no mundo material nós manipulamos a matéria mais pesada, com a sua agregação bem pesada, nós manipulamos com as nossas mãos, né? Tudo que nós fazemos, nós utilizamos a matéria bruta para nós manipularmos. E no mundo espiritual não é diferente. Nós vamos também manipular a matéria, só que mais etérea, mais quintessenciada, como a gente ouve, né? Mas nós vamos manipular. Aqui no mundo material, nós manipulamos a matéria com as nossas mãos. No mundo espiritual, nós vamos manipular com a nossa vontade, com o nosso pensamento, mas estaremos sempre atuando na matéria. Então, isso é muito importante, né? Boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite. Então, isso é muito importante. Então, mais um item para nós estarmos sempre ali na ponta do lápis, como eu dizia, né, aquele programa humorístico, o perispírito e os fluidos, que nós estamos sempre manipulando os fluidos através do nosso perispírito, né? Então, vamos agora para a nossa projeção dos nossos slides. Dito isso, né, que é muito importante nós frisarmos, porque nós vamos agora dar uma revisada. Tá certo que o tema desta noite, né, que é o vestimenta dos espíritos, né, o laboratório do mundo invisível, é um item importante,
mas mais ameno do que foi o que a Ana passou para nós, né, de bicorporeidade e transfiguração, e foi um tema muito importante, né? E é importante o estudo para nos aclarar sobre os ensinamentos, né? Então, mas nós vamos dar uma relembrada, vamos dar continuidade com esse mesmos temas, né? Fenômenos físicos, mas vamos recapitular algumas coisas que é importante para nós, que nós frisemos, para nós relembrarmos conceitos que Kardec trouxe para nós e que vai facilitar a nossa compreensão no estudo do laboratório do mundo invisível, né? Então, deixa eu aqui compartilhar. Todos estão vendo? Sim, tá ok, Zé. Então, tá bom. Então, vamos relembrar uma coisa muito importante. Já que nós vamos falar de fenômeno físico, de matéria, nós não podemos esquecer do fluido cósmico universal, né? Que é a mãe de toda a matéria. Mas vamos lá, o que está na Gênesis que Kardec traz para nós, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo que é matéria provém do fluido cósmico universal. Tanto a matéria mais pesada, mais condensada, mais agregada, que nós aqui presenciamos aqui no mundo físico, quanto a matéria mais quintessenciada, a matéria etérea, do qual o nosso perispírito é constituído, mas tudo provém do fluido cósmico universal. Então, continuando Kardec, né? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutiva àquele. Então, aqui para nós, usamos o ponderável, que significa o que é pesado, pesável, e no mundo espiritual, que é mais etéreo, mais imponderável, né? Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, né, que nós falamos, pertence ao mundo visível, e ao primeiro do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo, está na Gênesis. É importante, né? Que Kardec já une a ciência à doutrina espírita. Kardec depois nos falam que ambos devem seguir juntos, um ajudando ao outro. Então, Kardec já alerta, olha, os fenômenos materiais é da alçada da ciência. Eles vão analisar o princípio, a lei de cada efeito material. E os espirituais, os psíquicos, a mediunidade, por exemplo, está ligada à existência dos espíritos. Então, cabe ao espiritismo, à doutrina espírita, estudar. Então, Kardec já nos alerta e deixa bem claro a importância de caminharmos juntos a ciência acadêmica, né, e a ciência espírita. Isso é muito importante. Ambos fornecem informações para o outro sem interferência direta. Cada um respeitando a lei que os rege, né, que rege a matéria. A matéria mais densa, mais condensada, mais física do mundo material, e a matéria mais etérea, quintessenciada do mundo dos espíritos. Ok? Então, como sempre, qualquer dúvida é só levantar a mãozinha e daremos passagem, né? Continuando. O estado no qual o fluido universal se apresenta em sua maior simplicidade
é o que se encontra no ambiente dos espíritos puros, sim, porque ela, a matriz, o fluido cósmico universal é a matriz, é a matéria-mãe. Então, ela está na sua maior simplicidade, na sua maior pureza, no ambiente que estão os espíritos puros. Então, continuando, na Terra, ele, né, o fluido cósmico universal, está mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que nos cerca. Está no Livro dos Médiuns, o item 74. Sim, aqui a agregação do fluido cósmico universal, das diversas maneiras que é possível, forma a matéria aqui que nós, enquanto encarnados, vamos manipular, né? Então, fica bastante claro, né? Kardec traz para nós uma explicação bem clara do como se forma a matéria, da condensação, da aglomeração. Só que, para nós aqui, ela é mais densa. E ela vai se depurando à medida que nós vamos avançando nos mundos que Kardec deixou lá, exemplificado a categoria dos mundos. Então, isso é uma evolução. Como nós, espíritos imortais que somos, vamos evoluindo, tudo nesse universo vai evoluindo. Mas é importante que Kardec traz para nós que o fluido universal é a base de toda a matéria. Então, toda a matéria que existe no universo tem como base o fluido cósmico universal. E ele diz, existem dois elementos gerais do universo, o espiritual, o princípio espiritual, que é o espírito, e o princípio material, que deriva do fluido universal. Os espíritos fazem a matéria etérea passar pelas transformações que queira. Então, como eu disse no começo, aqui na Terra, na matéria bruta, nós vamos manuseando com os materiais que nós temos, com os maquinários que nós temos através das nossas mãos. No mundo espiritual, depois nós vamos ver com mais detalhe, os espíritos utilizam o pensamento e a vontade. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, traz essa informação para nós, ó. Os espíritos fazem a matéria etérea passar pelas transformações que queiram. Portanto, eles podem formar os objetos, vestuários, joias, caixas de rapé, etc., que desejem, por ato de sua vontade e do mesmo modo que os fazem, pode desfazê-lo. Então, a gente vai ver mais detalhe, mas é interessante. Kardec já traz essas informações para que nós possamos já perceber que existe uma lei, tanto no mundo material, uma lei física que rege todo esse processo material, como no mundo espiritual também. Então, Kardec traz para nós. Agora, nós vamos procurar ver os detalhes de toda essa formação, que com certeza todos leram, né, no Livro dos Médiuns, esse capítulo, Laboratório do Mundo Invisível, que nós vamos iniciar pelos vestuários dos espíritos. Como é que eles criam esses vestuários? Mas para que a gente possa ter esse entendimento bastante fortalecido, nós temos que rever algumas coisas. É importante nós fortalecermos esse conhecimento. Tudo está dentro da lei que Kardec decodificou. Isso foi muito importante, porque você vê que no Livro dos Médiuns, ele vai até um determinado ponto, mas depois ele vai avançando nos conceitos, nas leis. A gente pode ver todo esse tema do Laboratório do Mundo Invisível na Gênese, podemos ver obras póstumas, que são conceitos deixados escritos por Kardec. Então, é muito importante, ele foi evoluindo com todos esses conceitos. Então, a gente vamos procurar trazer agora para fortificar esse conhecimento que Kardec passou para nós. Então, gente, qualquer dúvida, isso aqui é muito importante, é o início para que nós possamos, depois, mais para frente, ter uma visão mais pura do que as leis que o Kardec trouxe para nós. Então, qualquer dúvida que tenhamos agora, seria importante nós tirarmos para que a gente possa fortalecer. Quem levantou a mão, por gentileza? Eu, Zé Roberto. Ô, Neide, por favor.
Zé Roberto, essa manipulação que os espíritos fazem, tem que ser espírito mais evoluído, aqueles espíritos mais inferiores podem fazer isso também? Eles têm essa capacidade? Tem, Neide. Todos têm a capacidade, e sem dúvida, depois nós vamos, mais para frente, nós vamos entrar em detalhes, cada um dentro do seu conhecimento, mas eles todos podem manipular e manipulam no mundo espiritual. Eles, através do seu conhecimento, eles criam, vamos falar assim, cria sua vida no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Eles vão construir coisas através da manipulação dos fluidos, com a sua vontade, com o seu pensamento. Então, todos têm esta capacidade. Agora, nós vamos entender que Kardec traz para nós, quanto maior conhecimento, maior preparados eles estão para essas criações fluídicas, Neide. Obrigada. Ok? Nada. E isso vai ser importante, tudo nós vemos, voltarmos aqui, a gente vai falar, nós já estudamos o fluido cósmico universal, já, mas nesse momento que nós estamos tratando de fenômenos físicos, fluidos materiais, perispírito, é importante nós recordarmos, né, do fluido cósmico universal. Então, vamos continuando ainda no laboratório do mundo invisível. E eu trouxe essa semana para nós, como falo que eu fico preocupado que vocês não perguntam, aí eu fico na dúvida, será que entendeu, não entendeu? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou precisar da ajuda de vocês para responder algumas questões. Então, nós vamos trazer aqui informações, aí depois, no finalzinho dessas informações, eu vou trazer uma ou duas perguntas para vocês me ajudarem a responder. Tá bom assim? Aí vocês me ajudam a responder para a gente fortalecer o conhecimento. Já que vocês não perguntam, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então, vou trazer esse texto para que a gente possa comentar sobre ele. É pelo pensamento que os espíritos atuam sobre os fluidos. Então, isso é muito importante, ó. O fluido espiritual, um dos estados assumido pelo fluido universal, por isso que eu quis trazer do fluido universal, porque o fluido espiritual é uma derivação do fluido universal, fornece aos espíritos o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais operam. Então, lembra que nós falamos aqui, nós temos a matéria condensada, agregada, nós manipulamos. Lá, no mundo espiritual, através da sua vontade, do seu pensamento, e manipulando o fluido espiritual, que eles vão criar as coisas. A gente vai entrar mais em detalhe, mas isso é importante. Então, continuando. Para essa ação, os espíritos se valem do pensamento e da vontade. Olha, é importante. Então, através do pensamento e da vontade, os espíritos movimentam, vamos falar assim, movimentam o fluido espiritual para fazer as suas criações. Aí, respondendo aquele caso da Neide, aí vai dependendo do conhecimento de cada espírito que vai criar fluidicamente o quê, né? Depende do conhecimento de cada um. Então, para essa ação, os espíritos se valem do pensamento e da vontade, visto que, para eles, o pensamento e a vontade são o que a mão representa para o homem. Então, o que nós utilizamos as nossas mãos aqui, lógico que junto com a matéria mais densa, fazemos qualquer tipo de coisa, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa material. No mundo espiritual, o espírito, através da sua vontade e do seu pensamento, manipula o fluido espiritual e cria alguma coisa, que depois nós vamos ver mais para frente, tudo que é possível, né? Criar que seria, porque aqui na Terra é uma cópia mais ou menos do que é no mundo espiritual. Então, o espírito tem condições, pelo seu conhecimento, pela sua vivência, criar objetos que ele já tenha tido contato, que ele consiga imaginar, porque é pelo pensamento. Como é que eu vou criar algo que eu nunca vi, alguma coisa? Eu tenho que ter isso
já no meu pensamento para que eu possa criar. E a gente sem esquecer que muitas vezes o espírito é milenar, né? Ele tem um conhecimento muito mais vasto do que ele tenha só nessa encarnação. Alguma dúvida? Podemos continuar? Alguma colocação? Vamos lá. Não esqueçam que vocês vão responder uma ou duas questões, vai nos ajudar para responder. Então é importante que isso fique bastante claro, né? Mas são perguntas facinhas, tá? Pelo pensamento, os espíritos, né, eles imprimem aos fluidos tal ou qual direção e os aglomeram. Eles juntam, né? Eles vão condensando lá. Os combinam ou os dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma colocação determinada e até mesmo alteram-lhe as propriedades. Como um químico da Terra muda a propriedade dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Eis aí a grande oficina ou laboratório do mundo invisível. Olha que interessante, né? Então, os espíritos, através do seu conhecimento, vai movimentar, né? Vai condensar esses fluidos e até mesmo muda algumas propriedades, como o nosso químico aqui da Terra muda a propriedade de gases, outros corpos, combinando algumas leis da química, das leis da natureza física, eles modificam uma série de fatores, né? Vamos supor, para a gente criar aqui produtos, o que é? Pega-se moléculas do fluido cósmico universal, agrupam de uma certa medida e cria uma matéria. Um exemplo mais fácil é a água. H2O, molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio, a água. Se eu acrescentar mais uma molécula de hidrogênio, eu tenho a... Puxa vida, deu um branco agora. Quem me ajuda? Água oxigenada. Isso, muito obrigado. Água oxigenada. Então, são as mesmas moléculas e formando matérias diferentes. Então, isso acontece aqui. O químico, aquele que conhece a química, vai manipular os gases ou produtos e modificar. No mundo espiritual acontece a mesma coisa, só que pelo pensamento do espírito, de acordo com o seu conhecimento. Ele vai modificando o fluido espiritual e vai criando, com a possibilidade de criar, aí precisa ver o conhecimento dele, os corpos que eles vão utilizar para uma determinada tarefa. Então, você vê que interessante, né? Eles vão modificando, como eu disse, voltando aqui no começo. É o mesmo processo que nós utilizamos aqui materialmente, lógico, com leis diferentes, mas é o mesmo processo no mundo espiritual. As leis são diferentes, mas o processo de criação é a mesma. Aqui alguma dúvida? Ficou muito complicado? Alguém gostaria de perguntar? Alguém gostaria de acrescentar algum conhecimento para nós? Então, vamos lá. Eu fico meio preocupado, mas vai ter a perguntinha, vocês vão me ajudar, hein? Olha que interessante. É comum a realização dessas modificações sem que haja um pensamento consciente da pessoa que a provoca. Então, aí ele dá o exemplo, ó. Tal é o caso dos espíritos que são percebidos pelos videntes logo depois de desencarnados, envergando uma vestimenta qualquer, antes mesmo de se haverem dado conta de sua nova realidade, que eles estão desencarnados. Ora, se não sabe que estão desencarnados, como é que pode estar vestido desta ou daquela forma? Você vê que realmente essas modificações, essas criações, nós vamos ver que tem espíritos que não têm ainda o conhecimento suficiente para criar o exemplo que o Kardec deu das vestimentas, né? Até aqueles espíritos que não têm ainda esse conhecimento. Precisa que a espiritualidade o faça por ele mesmo. Mas isso não é a grande maioria.
Kardec vai falar que isso é a minoria, mas existe. Trazendo para o lado material, é uma coisa que você vê que é interessante, né? Nós que surgimos desde lá do começo da nossa criação como princípio espiritual, estagiamos no reino da natureza, vamos adquirindo experiências para que nós possamos, antes de chegar a ser espíritos hominais, nós já temos o nosso, vamos chamar entre aspas, perispírito, nossa função perispirítica, já apropriada para tornar-nos homens. Então, um exemplo, o nosso coração bate, nós queiramos ou não. Isso faz parte daquele conhecimento que nós obtivemos no estágio da natureza. Nosso coração bate hoje, nosso coração está batendo, independente se eu queira ou não. O nosso estômago vai processar os alimentos, se nós queiramos ou não. Tudo isso é instintivo. Isso trazendo isso pelo lado material, né? Isso é inconsciente. Nós não pensamos nisso. O nosso sangue circula no nosso corpo independente do nosso querer. Isso é algo que nós vamos aprender nos estágios que nós fazemos. Nesse caso específico, o espírito ainda não tem condições ainda de plasmar, nós vamos até depois ver essa palavra, plasmar, a sua vestimenta. Então, os amigos espirituais, nesse momento, prepara para eles essa vestimenta para que eles acordem no mundo espiritual, entre aspas, já vestidos, né? Então, isso é bacana isso, né? Que nem todos têm essa consciência do que está fabricando. Alguma dúvida, alguma colocação? Podemos continuar? Então, vamos lá. Porém, Kardec fala, né? A maior parte das transformações ocorre, porém, sob o império de um desejo, a manifestação de um propósito consciente. Então, a maioria é consciente, né? Então, ele fala, basta mentalizar alguma coisa e essa coisa se forma. Porque nós vimos antes que era pelo pensamento e a vontade se vai se criando, né? Por isso que um espírito pode assumir diferentes aspectos e apresentar diversas aparências, envergar trajes especiais, portar os mais variados objetos, exibir defeitos físicos e mesmo mutilações. Então, a Ana já trouxe, nós já vimos antes no perispírito, mas a Ana, na semana passada e retrasada, trouxe, né, no caso da transfiguração, por isso que tudo isso se faz através do nosso perispírito. Por isso nós estamos sempre alertando para nós estudarmos o perispírito. Então, o espírito pode assumir diferentes aspectos, desde que tenha consciência e conhecimento para isso, né? Por que disso, né? Um defeito físico, por exemplo, uma mutilação. Se ele vai se apresentar para a família, por exemplo, e ele tinha um defeito, uma mutilação, para que ele seja reconhecido, ele tem que se apresentar daquela maneira. Não que ele, no mundo espiritual, tenha aquele defeito, aquela mutilação, não. Mas para se tornar conhecido, ele apresenta. Então, isso vem através do conhecimento do espírito. Ele modifica momentaneamente o seu perispírito, né? Então, trata-se, nesse caso, de expressões assumidas com vistas, com vistas a uma identificação geralmente associada à situação passada. Contudo, assim, como assumir o aspecto do passado, logo que seu pensamento se situe no presente ou em outra existência, imediatamente se opera nova transformação. Quem levantou a mão, por gentileza? Fui eu, Eros. Ô, Eros, por favor. Não me tomem como ditador, hein? Não, de jeito nenhum. Não, pode falar. É importante as perguntas. Mas não fica muito bagunçado? Não se perde um pouco a identidade, tendo essa possibilidade de uma hora de um jeito, outra hora de outro? Tá certo que nessa questão que você colocou do membro e tal, é algo, né? Tá ok, beleza.
mas uma hora eu me apresento de um jeito, outra hora eu me apresento de outro, uma cara de um jeito, outra cara de outro. Não fica muito bagunçado? Então, boa pergunta. E Os homens lá não, hein? Vamos esclarecer, Eros. Olha, uma coisa que você falou, uma pergunta. A humanidade evoluiu com as perguntas feitas, não com as respostas. Então, as perguntas que foram feitas, buscaram-se resposta, e com isso nós evoluímos. Então, por isso que eu sempre falo, as perguntas são muito importantes. Se evoluir muito com as perguntas que são feitas. Porque se nós não sabemos, a gente busca a resposta. Nesse teu caso, uma pergunta bacana. Então, o que a espiritualidade nos fala? Normalmente, nós vamos vivenciar no mundo espiritual com a mesma fisionomia que nós tivemos na última encarnação. Esse é o padrão. Então, quando José Roberto desencarnar, José Roberto vai para o mundo espiritual com essa mesma fisionomia, mas uma coisa que eu até fico contente, assim, mais moço. Nós vamos ficar mais moços lá, mas com essa última fisionomia. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Mas, por um acaso, José Roberto tem algum aspecto, alguma coisa física lá no mundo espiritual, não é necessário que eu tenha mais isso, porque essa marcação fisionômica que eu tenho é no corpo material. Depois, sobre algumas coisas que fica marcado no perispírito, é mais na coisa moral, mas físico fica na matéria. A matéria morreu, o corpo morreu, acabou. O perispírito do José Roberto não vai ter essa marcação. Mas José Roberto precisa se apresentar para os seus entes queridos, à sua família. Como é que o José Roberto vai ser reconhecido? Muitas vezes por aquela marca que ele tinha. Então, momentaneamente, José Roberto, porque eu não sou o José Roberto, eu estou José Roberto. O espírito, nesse momento, está usando essa forma para se apresentar. Então, quando o espírito quer se apresentar para a última família que ele estava encarnado, os seus entes queridos, se ele for melhor identificado pelaquela marca, ele vai aparecer com aquela marca. Mas, normalmente, o José Roberto vai estar no mundo espiritual sem marca nenhuma, sem mutilação nenhuma. Isso é um fato específico para se apresentar. Com Kardec fala aqui, ó. Nesses casos, as expressões assumidas com vista a uma identificação. Então, Eros, não é uma hora ou outra. Isso, normalmente, o padrão. Tem aquele espírito que desencarnou, que tem um conhecimento muito grande, ele gosta da aparência que ele tinha, como quando ele tinha 500 anos, era um grego, um egípcio, não importa. Ele gosta daquela aparência, que aí é a decisão do espírito. Então, ele vai no mundo espiritual, a fisionomia dele, se ele tiver condições dessa modificação, ele vai se apresentar com a fisionomia que ele tinha de 500 anos atrás. Voltando a esse exemplo, José Roberto gosta de uma fisionomia que tinha 800 anos atrás. No mundo espiritual, ele vai conviver com aquela fisionomia. O José Roberto precisa se apresentar para a sua última família aqui da Terra. Como é que o espírito vai plasmar, vai transfigurar o seu perispírito da fisionomia da última encarnação para ser para a família dele, para ser identificado. Então, não existe essa bagunça, entre aspas, como você disse, cada um de um jeito. Não. O espírito, como padrão, a última encarnação. Se ele tiver conhecimento e gostar da encarnação de 500 anos atrás, ele vai conviver no mundo espiritual com essa fisionomia. Precisa se apresentar, ele vai se apresentar com a fisionomia que ele possa ser identificado. Ok, Eros? Tem uma certa regra, então. Maravilha, obrigado. Tem uma regra, essa é a regra, porque esse caso da modificação, das mutilações ou física, é para se apresentar, para ser identificado, mas, olha, nós somos espíritos milenares, né? Quantas fisionomias materiais nós já tivemos? Pois é. Mas Verdade. tem uma regra, é com a última, normalmente, se eu tiver conhecimento e condições de uma fisionomia de 800 anos atrás, eu vou viver no mundo espiritual assim, e no momento exato já vou passar. No momento exato que eu preciso ser identificado
por alguém, eu vou apresentar numa fisionomia que eu possa ser identificado por aquela pessoa. Quem levantou a mão? Eu, Zé Roberto. A Nélia, pela voz eu conheço. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses elementos que são criados, essas roupas, objetos, eles têm um tempo? Será que tem um tempo para ser criado isso? Ele tem aqui na Terra a gente usa uma roupa e quando ela fica velha a gente joga fora ou doa. No caso, essas vestes, esses objetos, eles têm um tempo determinado? Vai usar só para aquele momento? Isso, nós vamos ver isso. Boa pergunta também, que bacana. Hoje eu estou feliz que vocês estão perguntando, aí sim. Eu não gosto, vai ter uma questão sobre isso, Nélia, mas eu vou te responder com o que está escrito aqui no nosso slide, ó. Só para você entender, é o mesmo processo. Contudo, assim como assumiu o aspecto do passado, logo que seu pensamento se situe no presente ou outra existência, imediatamente se opera nova transformação. Que eu criei um cachimbo para me apresentar porque eu fumava um cachimbo. Passou aquela situação, aquilo se volta ao fluido espiritual. Não é mais necessário que se apresente com aquele objeto. Tá. Mas é possível sim, mas nós vamos ter casos assim. Bacana, hoje eu estou gostando de vocês que estão perguntando, isso é bom. Então, agora a perguntinha: de que modo os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais? Quem vai responder? Eu não quero passar para ninguém, é democrático. Quem vai me ajudar a responder essa questão? Não precisa ser igual ao que estava no texto, gente. O que é importante é o que entendeu. Isso é muito importante. Quem pode ajudar? De que modo os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais? Como é que eles manipulam os fluidos espirituais? Né? Não se preocupe se está certo ou está errado. Não, aqui nós não estamos já mais, aqui nós estamos entre irmãos e adultos. Pelo pensamento? Quem respondeu? Eu, Nélia. Pelo pensamento, não. Pelo pensamento, a Nélia respondeu. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Difere, acha diferente da que a Nélia fez? Neide. A Neide eu consigo enxergar que está aqui pertinho na minha visão. Pode falar, Neide. Pela vontade, pelo conhecimento, né? Quanto mais elevado for, mais propriamente dito, ele pode manipular melhor. Bacana, bacana. Que bom. Vocês foram mais além do que está perguntando. Que bacana. Então, vamos lá. Eles atuam sobre os fluidos valentes do pensamento e da vontade. Então, vocês responderam. Olha que bacana. Uma vez que, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão representa para o homem. Aquilo que nós falamos. Aqui, nós materialmente movimentamos com máquina, com as nossas mãos lá, eles atuam valente do pensamento e da vontade. Aí eles manipulam os fluidos. Aí a Neide foi além e falou, de acordo com o conhecimento de cada um, nós vamos fabricar coisas que saiba ou não. É a mesma coisa funciona aqui, né? A gente tem habilidade para fabricar certas coisas e para outras não. Lá também não será diferente, né? Bacana. Então, muito obrigado por ajudar na resposta. Outra. Nas criações fluídicas, por exemplo, a criação das vestimentas usadas pelos encarnados, a ação dos espíritos é sempre consciente? Essa é fácil, essa eu lembro bem do texto, hein? Quem pode ajudar? Dona Sueli, eu consegui ver o Bilac aqui, eu já sei que é Sueli. Sueli Bilac. Pelo que eu entendi aí, nem sempre, né? Como você leu lá, quando os espíritos são recém-desencarnados, muitas vezes nem têm consciência da situação, né, de estar desencarnado. Então, aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que o estão
auxiliando nessa nova situação, vão criar para ele roupas, o que for necessário para que ele chegue, né, ao mundo espiritual não pelados. Olha, vai ter uma pergunta sobre isso, hein? Mas bacana, dona Sueli. Só não gosto que chame de dona Sueli Bilac, que bom. Eu não sou dona de nada. Então, vamos lá, respondeu, nem vou perguntar mais, porque respondeu tudo completo, né? Não, realmente não. Aliás, é comum a realização dessas criações fluídicas. Tem alguém com o microfone aberto. Não, obrigado. Não, aliás, é comum a realização dessas criações fluídicas sem que haja um pensamento consciente do desencarnado. Tal é o caso dos espíritos que são percebidos pelos videntes logo depois de desencarnados, envergando uma vestimenta qualquer, antes mesmo de se haverem dado conta de sua nova realidade. Que bom, hoje eu fico feliz e agradecido pelas respostas. Então, vamos continuar? Então, aqui, ainda nós estamos... Ô, Graça, eu vi de Andrade, já sei que é a Graça. Ô, Zé Roberto, eu estou aqui, você falou assim, o espírito recém-desencarnado, os espíritos que o amparam ali naquele momento fazem essa criação. Mas e naquela situação em que o espírito, né, fica, às vezes, muito tempo em situação de dificuldade e que as roupas se apresentam esfarrapadas, né, sujas, que ele se sente assim. Então, o quê? É o pensamento dele? O que é? E sempre é uma criação do pensamento e da vontade. Boa pergunta, Graça. E eu vou pedir licença a você de não responder completamente agora, porque vai fazer parte dessa questão da nossa... Quando nós vamos estudar, não sei se dá tempo hoje, as vestimentas dos espíritos, mas sempre é pela vontade, pelo pensamento e os lugares que eles frequentaram, que tiveram alguma dificuldade. Vamos dar um exemplo agora, só para você não ficar totalmente sem resposta. Um suicida, por exemplo, que fica muito tempo, como é que ele vai se achar em tudo isso, né? Então, vai ter uma questão sobre isso, aí a gente discute mais esse assunto. Pode ser, Graça? Mas assim, não, peraí, pode ser, mas deixa eu falar assim, Zé Roberto, porque, olha só, a pessoa está ali nesse sofrimento. Sim. Então, esse sentimento e esses pensamentos que essa situação trazem, que a pessoa está envolvida, provavelmente ela talvez projete para si mesma essa imagem dessa roupa, dessa maneira. Sim. É o pensamento dela mesmo, né? Ela projeta, porque ela está numa situação que ela não consegue perceber no estado muito, entre aspas, deplorável que ela está, e ela projeta para si, e ela se vê uma daquela situação de penúria, né? E ela vê para ela mesma uma situação de penúria, e nesse pensamento existem transformações dos fluidos, e isso é criado realmente. Sim. Para ela. Isso é criado para ela. Tá certo. Mas eu estou muito obrigado pela pergunta. Hoje eu estou feliz com vocês, hein? Obrigada, Zé Roberto. Então, por enquanto, né, nós estamos ainda no laboratório do mundo invisível. O que eu estou trazendo para todos nós? Um pouquinho de conhecimento para depois nós entrarmos nas vestimentas dos espíritos, que lá está o estudo do Livro dos Médiuns. Você pode ver que lá, Laboratório do Mundo Invisível, começa com vestimenta dos espíritos, depois a pneumatografia, que é a escrita direta, que não vai dar tempo de ver hoje. Mas, para que a gente possa entender vestimenta dos espíritos, nós temos que trazer um pouquinho de conhecimento, relembrar um pouquinho de conhecimento, para que a gente fortaleça. Quando formos ver vestimenta dos espíritos, já está mais ou menos clareado
as leis, os conceitos que Kardec está passando. Então, ainda nós estamos numa pequena revisão do que nós já vimos, mas mais trazendo conhecimento para que a gente vá entender mais para frente, quando nós formos ver vestimentas, né, dos espíritos. Aqui a Ana comentou a semana passada, também, vamos relembrar alguma coisa que é importante. Sugestões hipnóticas podem determinar mudança no perispírito, podem sim. E também depois vamos ter uma perguntinha para todos isso, tá? Então, há, por outro lado, o caso de espíritos que conserva as mutilações, as deformidades ou as chagas do seu corpo material em razão de um condicionamento. Vamos lembrar que isso aqui já está diferindo do que o Eros perguntou. Quando o Eros perguntou, nós estamos comentando sobre fisionomia. Naquele caso específico, o espírito mudou a sua aparência fisionômica para ser identificado. Aqui não, aqui já é no perispírito. Aí a forma está persistindo. Então, Kardec fala, há, por outro lado, o caso dos espíritos que conservam as mutilações, as deformidades ou as chagas do seu corpo material. Seu corpo material é o perispírito, que a gente viu que é matéria etérea, quintessenciada, em razão de um condicionamento. Algo, e normalmente é o pensamento, está condicionando o seu perispírito àquela forma. Incapazes por si próprios de reassumir forma normal e sadia, eles não conseguem, através dos pensamentos deles, estão ainda muito de desacordo com as leis de Deus, são eles induzidos à mudança mediante um processo de esclarecimento. E, uma vez equilibrados, logram obtê-la graças ao mesmo princípio acima referido. Então, por isso que quando os espíritos desencarnam num momento muito ruim, de muito transtorno, sem conhecimento, e eles condicionaram o seu perispírito a qualquer problema, qualquer deformidade e qualquer chaga, eles são um processo de esclarecimento no mundo espiritual, porque nós já vimos que nós, lá nossa verdadeira pátria, aqui nós vamos, e aqui na Terra, nós vamos exemplificar aquilo que nós aprendemos lá. Aprendemos aqui, aprendemos muito mais lá também. Então, lá são esclarecidos e para que nos tornem equilibrados. Aqui é bom uma aspa, né? Que no caso do suicídio voluntário, muitas vezes nós precisamos passar por várias reencarnações para agir. No mundo espiritual e, com a nossa vontade, mudarmos o... Parece que travou, não sei se travou para todo mundo. Travou, gente? Sim. Travou, sim. Travou. Temos uma parte da sua fala. Ah, é? E agora, destravou? Agora está certo. Então, vamos voltar. Então, vamos ler novamente. Se me permite, eu vou ler novamente esse caso aqui. Há, por outro lado, o caso de espíritos que conserva as mutilações, as deformidades ou as chagas do seu corpo material, do seu perispírito, né, que nós falamos. O perispírito é material, etéreo, mas é material, em razão de um condicionamento. Então, quando nós desencarnamos com qualquer tipo de problema, falta de esclarecimento, uma condição muito forte, nós levamos esse condicionamento, qualquer que seja, para o nosso perispírito. Então, uma deformidade, uma chaga, nós levamos conosco, é diferente daquilo que nós comentamos com o Eros de fisionomia. Naquele caso, nós comentamos com o Eros, era de fisionomia para o espírito se apresentar para ser reconhecido. Aqui não.
Aqui o nosso perispírito está com a deformidade, está com a chaga. E aqueles irmãos que vão com esses problemas espirituais, eles têm dificuldade de, sozinhos, estar modificando tudo isso. Então, eles precisam de esclarecimento. Então, vão estudar, vão fazer estudos, vão realizar ações que possam modificar esse conhecimento. Nem todos é possível no mundo espiritual. Principalmente, eu havia comentado, o suicídio voluntário. Precisa vir aqui na parte material, encarnar, quantas vezes forem necessárias para moldar novamente o seu perispírito, que foi causado por um ato voluntário muito desastroso para o seu perispírito. Então, ele precisa vir aqui para ir recompondo. E depois de tudo isso, aí sim, no mundo espiritual, seguir pelo esclarecimento. Então, aí é uma mudança específica no perispírito. Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos continuar? Uma pena que... Travou novamente ou não? Deu uma travadinha, Zé, mas é mais que... Já voltou? Está voltando. Está fazendo falha, mas está voltando. Puxa vida, e a minha internet aqui hoje não está nenhum problema, não. Aqui está aparentemente normal. Voltou ou não? Sim, agora está ok. Voltou. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. As sugestões hipnóticas provocam também frequentes transformações no perispírito no sentido do seu habituamento, na sua mudança. Então, muitos espíritos desencarnados têm o seu perispírito, né, modificado por sugestões hipnóticas. Então, aqueles espíritos que têm um conhecimento sempre voltados ao mal, que hipnoticamente faz com que nós alteremos o nosso perispírito, né? Isso pode ser observado de dois aspectos. Primeiro, através da autossugestão, por um sentimento de culpa ou um rebaixamento voluntário. Então, quando eu faço algo que a minha consciência não me cobra, e por um sentimento de culpa, pela autossugestão, eu modifico o meu perispírito. E isso acontece bastante. Aquele sentimento de culpa, eu fiz algo que foi muito prejudicial, e quando eu fui para o mundo espiritual, aquela minha consciência me cobra. Então, isso é uma autossugestão, pelo sentimento de culpa, né? Ou algo que eu fiz algo muito ruim voluntariamente, né? E o segundo, pela ação da mente de outro espírito, sobre determinada entidade espiritual, explorando-lhe os deslizes que o tornam praticamente vulnerável. Então, pode acontecer essas sugestões hipnóticas de duas maneiras, né? A primeira, por nós mesmos, pelo sentimento de culpa, ou por outra entidade espiritual que queira nos usar de alguma maneira para praticar o mal. Ele, por sugestões hipnóticas, ele tem esse conhecimento. Nós, por um problema nosso de autossugestão, ou por baixarmos a guarda, e o sentimento de culpa que nós temos, eles conseguem explorar mais facilmente, porque nós nos tornamos vulneráveis àquelas influências hipnóticas. Então, isso pode acontecer. Quem levantou a mão? Fui eu, Zé, de novo. É o Eros? Isso. Ô, Eros, por favor. Vou usar um termo jurídico aqui, tá? Tá. No meio jurídico, a coação, quando você faz um ato por coação, é o excludente de licitude. No caso do meio espiritual, quando está nessa situação que você colocou aí, influenciado, e aí você acaba tomando uma atitude negativa, também é amenizada a condição, ou você é responsável do mesmo jeito? Gostei do seu termo técnico jurídico. Você é advogado? Sou formado em Direito. Ah, que bacana. Olha,
Eu vou responder como está no Livro dos Espíritos para você, e depois a experiência, né, os estudos mostram isso. O mal é sempre o mal. O mal é sempre o mal, mas tem atenuantes, né? Se eu realizo alguma coisa sendo influenciado por outrem, fora da minha consciência, eu tenho uma responsabilidade. Mas aquele que me influenciou, a responsabilidade é muito maior. Por quê? Mas vamos relatar. Ele está usando, infelizmente, ele está usando algo que eu cometi. Porque eu, através do meu sentimento de culpa, eu fico vulnerável a influências hipnóticas, a sugestões de outros irmãos. Mas ele não foi o proponente para que eu fizesse o mal. Foi eu que fiz. Mas nesse momento específico que nós estamos falando, eu não estou em sã consciência daquilo que eu estou fazendo, mas o mal é sempre o mal. Eu tenho a minha responsabilidade de ter provocado o mal. Mas aquele que está me instigando, me hipnotizando, me orientando para que eu faça o mal, tem muito mais culpa do que eu. Então, realmente, é o caso do culposo e o doloso, né, que você conhece bem. Nesse caso, eu que estou realizando é o culposo e aquele que está provocando é o doloso. Ok, Eros? Então, sempre vai ter atenuantes, mas o mal sempre é o mal. A porta quem abriu fui eu, né? A porta quem abriu fui eu abri a porta, né? Mas e é diferente daquele que está me orientando para que eu resolva aquela minha situação. É diferente daquele que está me provocando, me jogando mais lenha na fogueira, vamos falar assim, um termo popular, né? Tutor intelectual. É isso mesmo. Mais Maravilha. alguém... Ok, Eros? Obrigado, valeu. Hoje eu estou gostando de vocês, hein? Quem mais levantou? Zé Roberto, sou eu. Graça. Sabe o que é? Eu estou aqui pensando, vendo a pergunta dele e a sua resposta, aí a resposta que a gente sabe, que é essa mesma. Mas, assim, a minha culpa, no caso, né, a parte que me toca, vamos dizer assim, ela é porque eu dei abertura. Então, eu tenho ali uma ligação com esse que exerce essa influência sobre mim. Então, é nesse sentido aí. Eu, de alguma forma, eu sou responsável porque eu pratiquei e porque eu abri essa porta, como ele mesmo usou essa expressão, né? Para que essa situação acontecesse, né? Perfeito. Nós não temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o Sim. livre-arbítrio. Eu não gosto de gente de boxe, eu não gosto que é violento, mas só para usar como exemplo, aquele momento em que um lutador baixa a guarda, o outro vem e aí dá um nocaute, né? Então, no momento que nós baixarmos a guarda, por isso que Jesus está sempre nos alertava, orai e vigiai, né? Então, sim, Graça, nós mesmos demos abertura para que o outro fizesse as sugestões hipnóticas em nós. Mas, na pergunta do Eros, né? Esse que o mal é o mal, eu vou ter uma responsabilidade muito grande, porque deixei abertura, mas aquele que está me sugerindo também tem uma responsabilidade maior do que a minha naquele momento. Sim, eu entendi. Que aproveita dessa minha fraqueza, né? Desse meu defeito, vamos dizer assim. Obrigada. Perfeito. Nada. Mais alguém levantou a mão? Não caiu, não, né? Estão me ouvindo? Tá tudo certo. Que bom, porque eu não consigo identificar quando cai, puxa vida, porque eu olho aqui a questão de volume, não sei se é o nome certo, da internet, aqui está tudo cheinho. Aí quando vocês falam, travou, e minha internet, eu não consigo enxergar que ela travou, né? Mas tá bom, vamos continuar. Então, até eu lembro que a Ana comentou, né? Encontra-se aí a explicação dos fenômenos conhecidos como zoantropia, em que os espíritos assumem formas de animais, total ou parcialmente.
O vocábulo zoantropia, devido ao seu sentido amplo, vem sendo sugerido ultimamente em lugar de licantropia, que significa etimologicamente estudo sobre o homem-lobo, né? Então, Kardec falando, é melhor usar zoantropia, né? Que é mais amplo. Há também casos dos espíritos que quase sempre com o propósito de amedrontar, aí é diferente, ó, amedrontar para melhor alcançar seus objetivos, apresentam-se com um aspecto monstruoso e apavorante, que lembra, às vezes, forma popularmente associada a Satanás. Então, tem aquele caso que Kardec está alertando. O caso de zoantropia é aquele espírito, né, que foi sugestionado, que nós vimos no slide anterior, hipnoticamente, né, e ele assume aquela determinada forma. Mas também está alertando. Tem aqueles com a função não é bem o termo, o propósito, né, de amedrontar as pessoas, cria-se formas horrendas, né, para assustar mais, monstruoso, apavorante, e ele sabe que com aquela forma ele vai assustar bastante. Aí até Kardec fala, né, que associa esses aspectos monstruosos, apavorante a Satanás. Então, muitas vezes o espírito toma a fórmula daquele ser hominal com chifre, cuspindo fogo. Aí cada espírito tem a seu bel prazer, uma forma que deseja se apresentar, né? Mais alguma coisa? Um comentário? Podemos continuar? Aqui é só relembrando o que a Ana comentou a semana passada. Aqui só dando uma questão, só para nomenclatura, para a gente ver, todas essas transformações operadas pela mente dá-se o nome de idioplastia, que vocês vão ver depois, criações fluídicas e ideoplastia, vocês vão ver isso nas obras básicas, então já para a gente saber o que é. Então, do grego, ideo é ideia, mais plasto, forma. Forma mais ia, estudo, análise. Ou seja, ideoplastia, estudo da modelagem através do pensamento. André Luiz, ao tratar desse tema, afirma que o pensamento pode materializar-se criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda que se expressam. Aqui já tem uma parte da resposta da Nélia, né, que tem alguns casos de longa duração, mas o que ocorre? A persistência do pensamento e da vontade que está expressando o tempo, maior ou menor. Então, aqui é só para nós lembrarmos de ideoplastia, que nós vamos ver depois o que seria, nós vamos ver, né, nas obras básicas, ideoplastia. Então, de acordo com o estudo da modelagem, né, através do pensamento. É a criação através do pensamento. O final eu vi que é Alves. Quem é? Ah, Argemiro. Ô, Argemiro, por favor. Argemiro, você levantou a mãozinha ou foi sem querer? Ligar o microfone. Ah. Em algumas obras de André Luiz, a gente vê os fatos de alguns casos de espíritos que perdem a forma. Quando eles perdem a forma, no processo de recuperação, ele dispõe, no caso do espírito, ele dispõe de equipes, de algum, uma espécie de laboratório que vai voltando esse processo todo de recriação, vamos dizer assim, na mente dele, de forma. Sim, e principalmente, né, obrigado pela pergunta, Gemiro, principalmente aqueles casos que André Luiz fala dos ovoides, né? Isso. Os espíritos estão tão perturbados, mas tão perturbados que eles criam forma de si próprio de ovoides. Aí é um processo longo, muito demorado, Argemiro. Lógico que tem equipes do mundo espiritual, né, somente encarregado para esses espíritos que têm a forma de ovoide. Realmente, olha, imagine, né, um espírito, lógico, seu perispírito, chegar numa forma de ovoide, olha o problema enorme que aquele espírito está passando
passando de modo espiritual, né? Chegar numa forma de ovoide. Então, realmente, no plano espiritual, Gemílio, tem equipes para cuidar só desses espíritos que, infelizmente, tomam a forma de ovoides. Valeu, Zé. Obrigado. Ok, nada. Então, vamos continuar? A perguntinha, hein? Quem vai me ajudar? Essa tá fácil, hein? É possível a um espírito assumir aparências que ele vivenciou em existência passada? Essa tá muito fácil, hein? Quem pode me ajudar a responder? Hã? É, Sueli. Você, Sueli. Sim, é possível. Né? O espírito, de acordo com o conhecimento que ele já tem, ele assume a aparência que ele necessitar ou que ele quiser no momento, né? Ok, vamos Então, lá. não, só por curiosidade, Pois não, Sueli. em um livro que eu li recentemente, Pode falar o livro, qual é? Céu Azul. Tá. Céu Azul, o nome do livro, Céu Azul é uma colônia espiritual, né? Tá. Então, numa das passagens, um dos instrutores de um grupo recém-desencarnado, ele usava óculos. Então, um dos alunos, né, perguntou por que, se ele estava no mundo espiritual, ele já não tinha necessidade, a vista dele já funcionava bem, já não tinha necessidade. Aí ele disse que ele sentia falta, que na última encarnação ele usava óculos, e ele achou necessário, um gosto dele. Então, ele usava óculos, ele fez um óculos ali para ele usar. Isso é só curiosidade mesmo. Então, é isso mesmo. Obrigado por ter trazido essa informação. Realmente é isso mesmo. Ele tem a última aparência, ele gostava do óculos, e ele vai criar, entre aspas, né, esse óculos e vivenciar lá com o óculos dele. Quem levantou a mão? Eu, a Gláucia. Ô, Gláucia, por favor. Nessa pergunta aqui, a terceira, seria o caso de Emmanuel, porque ele sempre se apresentava como Públio Lentulus, né? A roupa dele. Será que se encaixa aqui? Encaixa, isso, então. Publius Lentulus, o Emmanuel, ele gostava da aparência do Publius Lentulus, ele se apresentava dessa maneira. E ele se apresentava já, ele no mundo espiritual já vivia dessa maneira, e aqueles, Emmanuel, como já tinha familiaridade com o Chico já o reconhecia assim, porque depois a gente vê que ele já tem essa vivência espiritual já há muitos séculos, né? Então aparecia para ele, e era esse exemplo que você disse, como nós falamos lá no começo, lá com a questão da resposta do Eros. Então o espírito vai viver no mundo espiritual com a aparência ao qual ele gosta. Voltando a esse caso que da Bilac falou, é a mesma coisa nesse livro, Céu Azul, se não me engano, né? Do caso do rapaz estar com óculos, ele gostava dessa aparência, então ele criava ali fluidicamente o seu óculos, mas sim, Gláucia, o Emmanuel é um caso típico, sim. Mais alguém? Podemos ver a resposta? Sim, isto é perfeitamente possível. Como eu respondi lá para o Eros, o padrão é a última reencarnação mais moço, mas o espírito com conhecimento, ele pode vivenciar no mundo espiritual com a aparência que ele mais gosta. Ok? Essa também acho que é fácil. Como explicar os fenômenos de zoantropia em que desencarnado assume forma de animais? Quem pode nos ajudar com essa resposta? Quem não respondeu ainda, não tenha preocupação se vai estar certo ou está errado. O importante é questão de lembrança ou entendimento, não tem problema nenhum. Vocês lembram como
explicar esses fenômenos de zoantropia, o que acontece? Como é que eles assumem essas formas? Alguém gostaria de responder? Eu nunca ouvi isso, Zé Roberto. Nesse texto que nós passamos, tem uma explicação. Podemos... Quem que falou? Desculpe, eu não conhecia a voz. Milka. Milka. Desculpa, não conhecia a voz. Mas vamos ver a resposta que eles nos dão. São situações hipnóticas, lembra que nós falamos? A gente são hipnotizados, né? Que provocam essas transformações perispirituais. Então, nós temos, como aí a Gláucia falou, acho que foi a Gláucia, ou se foi não lembro se foi a Graça, acho que foi a Graça, que nós abrimos a nossa guarda, com o nosso sentimento de culpa, tem aqueles espíritos que aproveitam disso, hipnoticamente provocam essas transformações no nosso perispírito. Isso pode ser observado sob 2 aspectos, né? Primeiro, através da autossugestão, motivada por sentimento de culpa ou rebaixamento voluntário, ou segundo, pela ação da mente de outro espírito sobre determinada entidade espiritual, explorando-lhes os deslizes que os tornam praticamente invulneráveis. Então, o que a gente estava comentando, né? Que foi a Graça que comentou nós baixamos a guarda e, primeiramente, por nossa autossugestão. Eu tenho tanto sentimento de culpa que eu provoco essa transformação no meu perispírito. As pessoas falam para mim, você é um animal, você fez isso quando eu estou encarnado, então nos elevam a forma de animais tão intensamente que nós, quando desencarnamos, levamos isso conosco. E nós cometemos tantas coisas ruins que nosso sentimento de culpa, quando nós vamos para o mundo espiritual, nossa consciência nos cobra, fala, puxa vida, eu sou um animal mesmo. E aquilo fica embutido na minha mente, no meu pensamento, e meu perispírito vai se transformando numa aparência animal. Eu me autossugestiono através do meu sentimento de culpa. Esse é um primeiro passo. Ou então, eu abaixando a minha guarda, algum espírito com conhecimento hipnótico, usando do meu sentimento de culpa, faz com que eu me sinta como um animal, e meu perispírito vai se moldando a isso. Mas sempre tudo pela autossugestão do meu pensamento. Aí já não está a minha vontade, que eu não quero me transformar, meu perispírito, momentaneamente no animal. Mas o meu pensamento está nisso, meu perispírito vai modificando através do meu pensamento. Não é? Nós criamos, no mundo invisível, nós nos criamos as coisas através do nosso pensamento, manipulando os fluidos materiais. O nosso perispírito é um material, mesmo etéreo, mas é material. Então, nós vamos nos sugestionando, nosso perispírito vai modificando de acordo com o nosso pensamento. Ok? Graça, Chumbinho. Zé Roberto, eu estou aqui pensando, porque esse tipo de pensamento, esse sentimento de culpa, inclusive na vida material, né, na vida física, a gente é sempre lembrado, né, instado a pensar coisas boas, elevar o pensamento, porque essas não digo deformidades nesse sentido aí, mas as questões ligadas a uns pensamentos negativos, elas também produzem, logicamente, primeiro no perispírito, mas no nosso corpo físico também, né? E a gente vai se alimentando desse tipo de pensamento que vão produzindo doenças, né? A gente ouve tanto falar nisso, né? Porque a gente precisa cultivar o pensamento positivo e tudo mais para cuidar da nossa saúde. Não é só mental, né? Porque às vezes se reflete na saúde física também. Então, é tão importante isso, né? E aí a gente precisa dar muita importância também ao que a gente fala para a gente mesmo e para os outros, né?
Fico pensando no papel de mãe, de pai ou de irmãos, assim, que ligam, ou amigos, né, que lidam de perto com outras pessoas e que não têm o cuidado do que falar, né, do que falar para aquela pessoa. A gente não sabe como a pessoa recebe aquilo e como ela vai alimentando, às vezes, essas coisas dentro de si, que podem produzir, agora a gente fica pensando até questões quando ela chega no mundo espiritual, né? É verdade, Graça. E você falou uma coisa importante, né? Realmente, quantas vezes nós ou amigos vão no médico, faz todos os exames, não tem nada. Seus exames de sangue estão ótimos, mas tem uma dor de cabeça, problema estomacal. Tudo isso é provocado por esses sentimentos que você comentou. Porque todos nós temos o nosso padrão vibratório. O que é o nosso padrão vibratório? É o que nós pensamos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Se eu penso coisa boa, o que vai atrair? Coisa boa. Se eu falo coisa boa, o que vai atrair? Coisa boa. Se eu faço coisas boas, o que vai fazer atrair? Coisas boas. Mas ao contrário é verdadeiro também. Se eu penso negativo, são coisas negativas que vão me acontecer. Se eu falo, começo a fazer fofoca, maledicência, falar mal das pessoas, o que vai acontecer? Quem que vai chegar perto de nós? Aqueles irmãozinhos que, infelizmente, têm esse mesmo pensamento, né? Se eu faço coisas ruins, o que vai aparecer do nosso lado? Os irmãozinhos também, nesse mesmo padrão vibratório. Por isso que a gente sempre comenta que Jesus nos alertava, orai e vigiai. E não é fácil. Orar para pedir a Deus, a Jesus, a amigo espiritual, força para a gente passar as nossas dificuldades. E vigiar os nossos pensamentos, mas é muito difícil, porque é com os nossos pensamentos, né, que nós atraímos a maioria das coisas. Então, isso afeta demais, Graça. Afeta nosso corpo físico, com certeza, e o nosso corpo perispiritual também, o nosso perispírito. E nós estamos vendo que Kardec está nos ensinando que tudo isso nós levamos conosco para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. O que eu estou levando para lá? E quem decide tudo isso somos nós mesmos, né? Quem levantou a mãozinha? Fui eu, de novo. Ô, Eros. Pois Só não, Eros. uma contribuição até relacionada ao que vocês estavam falando. Atualmente, eu tomo 6 remédios para depressão e faço terapia. Tudo devido a questões psicossomáticas. Questões difíceis em emprego familiar e coisas que falam, que você vai acreditando naquilo e te colocam para baixo. Chega uma hora que a cabeça da gente para. E a gente pensa muita besteira e se complica demais. Então, é muito importante buscar a Deus, é o que eu tenho tentado fazer ultimamente. Só para agregar aí. Muito obrigado, Eros. E contribuiu bastante, isso é uma grande verdade. E continue o seu tratamento médico, que isso é muito importante, né? Que as pessoas, começa aí na doutrina espírita, toma passe de palestra, água fluidificada para os remédios. Não. Se Deus permitiu que tenha os médicos realmente estudam, se Deus permitiu, porque tem uma serventia para nós, é importante a procura do médico. E você falou uma coisa muitíssimo importante, a procura de Deus, nosso Pai. Eu também tenho isso comigo. Eu sempre, quando eu tenho qualquer dificuldade na minha vida, que todos nós temos, eu lembro, puxa vida, eu sou filho de Deus, eu tenho a essência divina dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu lembro de novo, Deus é infinitamente bom e justo. Ele nos ama iguaizinhos a todos nós. Então, se infinitamente bom e justo, não é um castigo de Deus as dificuldades que eu passo. É um ensinamento que Deus está proporcionando para mim, e aquela dificuldade é um aprendizado. Então, a minha fé fortalece, a minha perseverança fortalece, a minha esperança fortalece com tudo isso. Mas uma coisa que foi a Graça, ou acho que foi a Graça que falou, de nós baixarmos a nossa guarda, não podemos, porque o nosso mundo aqui tem de tudo.
Então, em qualquer dificuldade, se a gente baixar a nossa guarda, tem aqueles irmãozinhos que ainda são inferiores, iguais a nós, e nós também somos espíritos inferiores, mas com um pouquinho só de conhecimento a mais, eles ainda, nós temos desafetos, porque às vezes o nosso desafeto quer nos prejudicar que algo que realizamos há 500, 600 anos atrás. Então, o que eu sempre mentalizo, me perdoe se eu fiz isso, eu não tinha o conhecimento. Foi o que Jesus fez há mais de 2000 anos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu também, há muito, quando acontece isso, eu falo, meu irmão, me perdoe, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu estou procurando me melhorar. E isso acontece, Eros. E realmente, que bom você traz esse relato, que talvez ajude a todos nós, algum outro que tem alguma dificuldade. E é isso aí. Ajuda médica, sem dúvida, mas ajuda espiritual, não importa a religião, né? Porque todas as religiões são boas. A doutrina espírita nos traz maior conhecimento, não deixa nenhum nó desatado, né? Sempre nos traz o porquê das coisas. Se Deus é infinitamente bom e justo, se é infinitamente justo, ele não quer o nosso mal. Então, as coisas que muitas vezes nós entendemos como ruins são ensinamentos que Deus nos proporciona para o nosso aprendizado. E que bom que ele nos proporciona isso, né? Então, é bola para frente, como diz, né? Bola para frente, estamos juntos e perseverar naquilo que nós queremos, né? Então, vamos lá. Puxa vida, falta 5 minutos. Então, acho que tem muitas... Esse é um tema gostoso, eu tenho bastante ainda coisa para nós estudarmos. Nem entramos ainda em investimento dos espíritos, entramos no mundo do laboratório invisível, mas paramos aqui. Deixa eu tirar uma foto. Ah, não, depois o Gustavo vai apresentar e eu vejo onde nós paramos, mas laboratório do mundo invisível, depois nós vamos continuar. Então, temos alguns minutinhos, mais 4 minutos, deixa eu tirar aqui, para a apresentação. Puxa vida, fiquei muito feliz hoje. Quando vocês perguntam, eu fico feliz, porque nós podemos aprender também, e é sinal de que o assunto está trazendo conhecimento, porque nos traz as perguntas, como eu falei para o Eros, né? Que uma coisa que foi dita que eu gostei e fixei. O mundo evoluiu através das perguntas, e é verdade, né? As respostas que complementam esse conhecimento. Então, quando vocês perguntam, é muito bom, porque nós refletimos também. Gente, falta aí 3 minutinhos, por favor. Comentários, dúvidas. Hã? Como é que foi a questão das perguntinhas? Foi bom? Gostaram da questão das perguntas ou não? Eu achei que seria bacana. O que vocês acharam? Gostei das perguntas. Gostei também, Zé Roberto. Eu achei que ficava bacana. Falei, pô, já que eles não perguntam, mas eu acho que hoje nem precisaria das perguntas. Hoje foi bacana. Hoje perguntaram bastante, mas eu quis trazer as perguntas que tem o texto, né? E logo em seguida as perguntas, para fortalecer o conhecimento. E isso, eu acho que isso é importante, com a participação das respostas de todos. Gostaria que todos participassem das respostas, né? É importante, porque, como nós falamos sempre, não tem o certo, não tem o errado. O Espiritismo não tem isso. Existem as leis mas o que é certo, o errado que as pessoas imaginam hoje, pode ser o certo de amanhã. Então, realmente, o Espiritismo não é igual ciência matemática, 2 mais 2 é 4. Não, 2 mais 2 no Espiritismo pode ser 2,1, 8,4, 50,30. O Espiritismo, a gente percebe, né, estudando, por isso que a importância do estudo, que para o mesmo fato, a lei não muda, mas o modo como a lei se expressa pode ser diferente. A lei é uma só, mas
são caminhos. Eu sempre falo, quando a gente quer um objetivo, o objetivo de todos é um só. No caso da doutrina espírita, sermos espíritos puros. Esse é o nosso objetivo e nós vamos alcançar, sem dúvida. O que vai diferenciar de um para o outro é o tempo e o caminho, e os caminhos. Então, nós vamos alcançar o mesmo objetivo, todos nós. Um dia estaremos juntos, mas um vai demorar um pouco mais, outro um pouco menos, usou caminhos diferentes, e a doutrina espírita é isso. Cada um usa o seu caminho, cada um usa a sua verdade, porque a minha verdade é diferente do outro. Por quê? Não que a verdade seja diferente, a minha verdade é diferente do outro, porque mais conhecimento, mais vivência, né? Então, isso é interessante. Foi muito bom hoje a nossa reunião, pelas questões que vocês trouxeram. Então, já deu horário. Quem, por gentileza, vai encerrar para nós? Somente um, né? Só um, felizmente, pode encerrar. Quem vai fazer essa gentileza? Quem? Posso escolher? Dentro de umas que eu estou vendo aqui. A que falou pouco hoje é a Gláucia. Gláucia, você encerra para nós? Eu pensei que ia ver que ele vai me escolher. Ah, você falou pouco. Por Foi favor, transmissão de Gláucia. pensamento. Eu estou esperta aqui. Estou só ouvindo. Mas tá bom, foi muito boa. Foi uma aula. A gente pergunta pouco porque está entendendo tudo. Minha dúvida Então, é tá essa. Hã? A dúvida é essa. Então, se a gente está quietinho é porque nós estamos entendendo. Então tá, então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer pela aula de hoje, pelo conhecimento, pela disponibilidade do Zé Roberto em atender a nossa expectativa, trazer conhecimentos maravilhosos para a gente e que a gente saiba sedimentar, né, assimilar esse conhecimento, para que a gente possa colocar em prática esse conteúdo todo. Anima-nos, Senhor, para que continuemos firmes nesse propósito de aprendizado, que os nossos instrutores também não percam a esperança conosco, de nos ensinar, e agradecer a Jesus pelo dia de hoje, pela semana que se passou, e pedir a bênção para a próxima semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Olha, é ótimo a gente estar juntos Boa aqui. noite. É muito gratificante, viu, nós estarmos juntos aqui. Que bom que a gente tem a doutrina espírita e esse grupo para a gente revigorar as nossas energias. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até segunda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.